Olá, meus amigos, tudo bem? Passando aqui para mais um tempo de leitura. Pegue sua Bíblia, abra em Juízes, capítulo 16, versículo 17. Vamos ver hoje um pouco da história de Sansão e Dalila. Tá bom? Vamos lá? Versículo 17, capítulo 16. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser raspado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Então o que é que acontece? Dalila, ela recebeu uma recompensa para persuadir Sansão, para saber de onde vinha a sua força. E aos poucos ela foi conseguindo, né? Foi entrando no coração de Sansão, persuadindo ele. E ele falou que as suas forças estavam no seu cabelo, que nunca tinha ido navalha na sua cabeça. Mas a Bíblia nos mostra que nem Sansão sabia de onde vinha a força dele, porque não era do cabelo de Sansão. Eu também achei que Sansão tinha um cabelo grande e tinha muita força por isso. Eu até queria deixar meu cabelo crescer para ficar forte uns tempos atrás, por causa disso. Tô brincando. Mas vamos lá. Aqui no versículo 20, vamos saber onde estava a força de Sansão. Tá bom? O versículo 20 fala assim, ó: Disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda, esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então veja bem, a força de Sansão estava em Deus que estava nele. Mas a partir do momento que ele saiu do propósito de Deus, ele perdeu toda a sua força. E ele foi motivo de zombaria, zombaram dele, bateram nele. A Bíblia fala que furaram os olhos dele. Então veja bem, quando você sai do propósito de Deus, você vive perdido. Você vive tentando se encontrar, mas não se acha. Porque você perdeu o quê? Você perdeu a sua força. A gente tem que entender que a força que temos não está em nós. A força que temos é Deus que está em nós. Se Deus não estiver em nós, não temos força alguma. E quando saímos do propósito dele, vivemos perdidos no mundo. E foi o que aconteceu com Sansão. Ele foi ridicularizado. Um homem que vencia grandes batalhas foi ridicularizado, não tinha força para nada mais. Servia de palhaço nas festas dos príncipes filisteus. Então, se você saiu ou está pensando em sair do propósito de Deus, se você permitiu que pássaros criassem ninho na sua cabeça, não dê mais um passo para frente. Volte para o propósito de Deus. Não faça como Sansão. Você não precisa sofrer e voltar. De onde você está já é o suficiente. Você não acha que você já sofreu demais? Você não acha que você já teve muitas frustrações? Então não vá mais adiante. Volte para o propósito de Deus. Volte para os caminhos dele. Volte a falar de Jesus. Volte a falar do amor dele. Sansão tinha um propósito e nós também temos o nosso propósito com Deus. Volte para o propósito de Deus. Se você era líder em alguma denominação e fez algo de errado, volte, vá lá, se reconcilie com a direção da sua igreja, continue de onde você parou.
Volte para o propósito de Deus. Veja, eu não estou falando aqui para você voltar para o propósito da igreja. Eu estou falando para você voltar para o propósito de Deus. Qual que é o seu chamado? Qual que é o seu propósito? Aonde Deus te chamou? Não faça como Sansão. Não saia do propósito dele. Não permita que o diabo venha te enganar. Não permita que o diabo venha zombar de você. Não permita que o diabo venha pisar em você. Não permita nada disso. Não saia do propósito de Deus. Fique firme. Fique na fé. Porque lá na frente você pode ter certeza que você vai ter o seu galardão. Tá bom? Deus abençoe vocês. Leiam depois o capítulo Juízes, capítulo 16. Começa a falar de Sansão, na verdade. Juízes, capítulo 13. Começa a história de Sansão. Então, se você quiser ler do capítulo 13 em diante, você vai pegar aí todo o contexto da história de Sansão. E você vai ver que ele foi um homem que tinha de tudo para ser feliz, de tudo para ser fiel a Deus, mas ele preferiu seguir o seu próprio destino, andar com suas próprias pernas, seguir o seu próprio caminho, e o final dele não foi muito feliz. E eu não quero que isso aconteça com você também. Fique firme nos propósitos do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um abraço.